Olá, amigos do YouTube. Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 23 de agosto. Estou gravando aqui no rancho. Aqui atrás, ó, tem um fogãozinho a lenha que a gente come. Por isso a minha iluminação vai estar ruim. O meu áudio talvez esteja um pouco diferente, mas não é isso que importa, né? O que importa então é o conteúdo. Hoje eu trabalhei o jogo da Roma, o jogo do United e o jogo da Juventus, tá? O jogo do Hammarby, o Hammarby acabou marcando cedo demais, com 2 minutos de jogo. O Hammarby abriu o placar e, sinceramente, não deu tempo de formular uma leitura de superioridade para trabalhar a favor do Hammarby. Então, o Hammarby ele acabou se excluindo ali de ser uma opção de trabalho para mim, tá? O outro time que eu tinha para super favoritismo era o da Roma, e a Roma, assim como a Juventus, não me deu um padrão de superioridade no primeiro tempo, também o Liverpool, e eu acabei explorando mais o mercado de gols. Tudo que eu fiz no dia de hoje, eu deixei resumido lá no meu Telegram, tá? Eu mandei para vocês um áudio de 6 minutos no meu Telegram, 6 minutos cravados praticamente. Então, se você não está no meu Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você vai entrar num site chamado sobre.telborges.com e vai clicar lá no meu Telegram se você quiser me acompanhar. Tá? Tem muito fluxo de gente, entra e sai no Telegram. E se você quiser me acompanhar, eu deixei um resumo por lá. É mais fácil para a gente não ficar com um vídeo tão grande aqui. Tá? É, Só um apontamento aqui para vocês que me acompanham no YouTube. Essa segunda-feira foi um dia onde as expectativas não se confirmaram. O cenário ao vivo mostrou outras coisas. Por exemplo, a expectativa era que a Roma amassasse o Cremonese. Não foi assim. O Cremonese conseguiu criar, conseguiu também desenvolver e a Roma não venceu com muita facilidade. A Juventus não conseguiu jogar tão bem contra a Sampdoria. Inclusive a Sampdoria surpreendeu bastante a Juventus. Anotei pontos positivos na Samp e pontos negativos na Juventus. E o United surpreendendo. Lembra que eu falei, se o United vencer vai ser uma surpresa, vai ser uma estranheza. E realmente foi. Né? O Liverpool jogou mal, entrou com uma escalação diferente. O United também entrou com uma escalação diferente. E o United jogou muito bem. E quem assistiu o jogo do United ao vivo não estava back Liverpool, tá? Então, tomar o gol do United em back Liverpool ou em lay United teria sido um grande erro, tá? Inclusive, se você estava lay Liverpool ou back United naquele momento, você, na minha opinião, você estava numa boa posição. Vamos então para o dia 23. Eu já selecionei aqui o que a gente vai ter. Pouca coisa, tá? Uma terça-feira um pouco mais reduzida. Temos o retorno da Liga dos Campeões, tá? Os 3 jogos da Liga dos Campeões, o Benfica e o Kiev, o Estrela Vermelha com o Maccabi Haifa e o Vitória Pilsen contra o Karabag. E temos um jogo isolado na Série B do Brasileiro entre Sport e Chapecoense. Também tem Campeonato Argentino, mas eu vou me focar só nesses jogos aqui. Tá? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos entender como é que foram os jogos de ida, para depois a gente conseguir utilizar um cenário aqui para os jogos da volta. Pode ser? Então eu vou pegar aqui o SofaScore e vou pegar as estatísticas do jogo de ida. Tá? Deixa eu colocar na tela com vocês. O primeiro, o Karabag com o Vitória Pilsen. Foi um 0 a 0. Tá? Um 0 a 0, mas vamos dar uma olhada como que foi esse 0 a 0. Olha só, a gente teve aqui uma predominância do Karabag ao longo do jogo, tá? E também tivemos uma quantidade boa de finalização do Karabag durante a partida e uma grande chance criada aqui pelo time do Karabag. Não teve tantos escanteios, ou seja, não foi assim um massacre, pelo visto, na entrada da área o tempo todo, mas o Karabag conseguiu se portar bem, mas não conseguiu o gol. Na minha opinião, eu não assisti o jogo, tá? Mas na minha opinião, não necessariamente a gente pode crucificar o Pilsen. Às vezes pode ter sido uma estratégia jogar um pouco mais recuado fora de casa e, obviamente, buscar o jogo dentro de casa. Por isso, eu venho com uma expectativa, já que está 0 a 0 o confronto, eu venho também com uma expectativa de manter a ideia do match odds.
Tá? Para esse jogo, no jogo de ida, a gente tinha comentado trabalhar match odds, e para esse jogo também. Eu acho que não vale buscar gols aqui de início, a não ser que a gente tenha, como é uma decisão, né, o jogo da volta, e vale vaga na fase de grupos, vale a gente ficar de olho se, após o primeiro gol de uma das equipes, o jogo de fato muda, o cenário muda. Mas por enquanto, um jogo mais interessante para ficar de olho aqui no Match Odds. Então tá aqui o Pilsen com o Qarabag às 16 horas, um jogo de equipe parelha. Vou manter essa ideia para trabalhar uma possível correção de preço aqui, tá? Não tem critério de gol fora, então não tem problema nenhum o fato do Qarabag não ter conseguido marcar. O mercado deu um favoritismo bem leve para o Qarabag no jogo de ida em casa e agora vai dar um favoritismo um pouco mais forte para o Vitória Pilsen jogando em casa. Tá? Outro jogo que a gente teve aqui no dia de. Não lembro qual foi de ida, esse jogo de ida. Não me lembro do dia, tá? Mas vamos lá. Foi Kiev e Benfica. O Benfica venceu por 2-0. Esse jogo eu vim com uma ideia um pouco mais enviesada de trabalhar um lei ao Kiev. Consegui encontrar esse lei, tá? Eu trabalhei lei ao Kiev. Consegui buscar esse primeiro gol aqui do Gilberto aos 9 minutos e também peguei o gol do Gonçalo Ramos aqui aos 37. O que eu tenho para dizer desse jogo, tá? Como a gente já tem um placar aqui alterado, a gente já tem uma direção para seguir no jogo de ida, para seguir para o jogo da volta por conta do jogo de ida, a gente tem um cenário muito parecido com o Midtjylland e Benfica na outra eliminatória onde o Midtjylland acabou sendo eliminado, né, no jogo da volta, que era o seguinte: já tinha uma vantagem plausível para o Benfica e não restava nada para o adversário a não ser se expor. Só que era um cenário inverso, o Benfica decidia fora de casa. Nesse caso, o Benfica joga em casa, e aí você tem o Benfica já estando ganhando por 2-0, o Kiev, que vem todo de uma temporada sem poder jogar o seu campeonato local por conta da guerra, fazendo amistosos e tudo mais, emprestou alguns jogadores, e vai jogar na Luz contra o Benfica, tendo que se expor. Então aqui, de novo, eu imagino que um jogo para Beck Benfica, ele pode até encaixar, mas a necessidade é toda do Kiev. Então, para mim, é muito perigoso, e olha só, dá uma olhada nas odds aqui, ó. As odds desse jogo estão 1,33 mais ou menos para o Benfica, uma odd de super favoritismo. Eu não gosto de buscar um cenário de back Benfica nesse tipo de cotação, porque o Benfica não precisa propor jogo, o Benfica não, por mais que seja melhor, superior na qualidade tática e elenco, por mais que seja melhor no conjunto, o Benfica não precisa fazer um jogo de amasso. Entende? E o desespero do Kiev vai fazer com que o Kiev acione uma marcação-pressão, e mesmo que o Benfica tenha superioridade, isso pode gerar um possível erro ali na defesa do Benfica e o Kiev achar um gol. Então eu não venho para esse jogo para trabalhar a favor do Benfica, não venho para esse jogo para trabalhar match odds como eu vim no jogo de ida, né? Eu vou vir para esse jogo para trabalhar o mercado de gols. E eu acho que vai ser bem fácil de identificar o Kiev se portando de uma maneira extremamente necessária de vir para cima e, obviamente, necessidade, desespero acaba gerando desorganização. E eu acredito que o Kiev vai acabar sendo punido, tá? Acho muito difícil o Kiev se classificar. O Benfica deve voltar a vencer, mas explorando os espaços no contra-ataque. Então, esse jogo aqui, eu vou puxar ele ali para cima para o mercado de over goals, tá? É onde eu acho que esse jogo tem que estar, e vou tirar ele aqui do super favoritismo. Beleza? E por último, nós temos o Estrela Vermelha contra o Maccabi Haifa. Eu vou pegar aqui para vocês verem como é que foi esse primeiro jogo. Não liga não que eu tenho dificuldade aqui para mudar as telas no notebook. O Maccabi Haifa venceu o Estrela Vermelha por 3-2 no jogo de ida, onde era um jogo parelho, tá? No jogo de ida. A gente teve aqui alguns momentos de superioridade do Haifa, principalmente no início do primeiro tempo, onde eles foram agraciados aqui com um gol, e depois no início do segundo, tá? E teve duas situações aqui, bem parecidas. Depois do gol, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, houveram aqui redução de intensidade do Haifa, tá? No primeiro tempo foi um gol só,
redução. Depois, no segundo tempo, os 2 gols. Aí sim o time se portou lá atrás, vencendo no momento ele chegou a tomar virada no primeiro tempo. Olha só que interessante. Aí foi para cima, aumentou a intensidade, virou o jogo de novo, né? Fez 3-2 e recuou. E aí o time do Estrela foi para cima para tentar empatar e não conseguiu. Em relação às estatísticas, olha que interessante, os dois times finalizaram muito, né? Dentro da baliza, o time do Haifa finalizou um pouquinho mais. O time do Estrela criou mais chances de perigo do que o próprio, grandes chances do que o próprio Haifa. Isso significa que o jogo é sim muito parelho. Se ele tivesse vindo com um 2-2 ou um 3-3 agora, para jogar o Estrela Vermelha em casa, eu diria que era uma possibilidade de trabalhar match odds. Porque o jogo teve troca de superioridade, e isso é muito bom. Dá para analisar pelo gráfico aqui de pressão. Mas o jogo já veio desempatado e o Estrela vai ter que ir para cima. Então o que você pode observar? Duas coisas para posicionar. Você pode optar por trabalhar sim o match odds e verificar qual vai ser o comportamento do Maccabi Haifa, que já está em vantagem no placar, se ele vai sentar no resultado demais no início do jogo e se a pressão, sua abafa do Estrela é suficiente para te fazer posicionar em lei no match odds, porque dá uma olhada aqui, ó, a cotação que a gente vai ter aqui nesse jogo, ela é uma cotação, deixa eu pegar de novo aqui que eu fiz cagada, aqui, ela é uma cotação de, vamos dizer, favoritismo para o Estrela, a 1,75, 1,80 e não favoritismo para o Haifa. Quase uma zebra. Então, se você entende que o Haifa recuou ou no início do jogo está protegendo a vantagem e o Estrela Vermelha não está deixando o Haifa respirar, você pode se posicionar assim no match odds contra o Haifa, afinal de contas, ainda é início de jogo e o Maccabi Haifa não precisa explorar tanto os contra-ataques assim. Isso é um cenário. Agora, se você percebe que mesmo com vontade de trabalhar match odds, o Maccabi Haifa começou propondo o jogo também, ou fazendo uma trocação, ou explorando os contra-ataques, mesmo que não tão recorrente, mas quando sai muito perigoso, aí você obviamente não vai se expor tanto no match odds e vai acabar explorando alguma coisa para mercado de gols. Tá? Eu vou ficar em cima do muro, porque eu tenho dois cenários. O cenário onde o Estrela, que conseguiu ser muito agressivo fora de casa, vai voltar a ser agressivo em casa e vai conseguir proteger os flancos, né, para não tomar tanto contra-ataque. É o cenário número 1 que me faria trabalhar Lei ou Haifa. O segundo cenário é o Haifa trocando ataques com o Estrela, afinal de contas o Haifa também conseguiu sair na frente, virar o jogo depois e manter a vantagem, e teve também muitas finalizações, e não é um time desprezível, obviamente, venceu e está na frente do placar na classificatória. Então, se o Haifa me mostrar que vai ser mais um jogo com tendência de trocação, aí eu me despeço, digamos assim, no match odds e vou trabalhar o mercado de gols. Então, eu também vou trazer esse jogo aqui para o mercado de gols, mas aí eu vou manter ele também no lado aqui do favorito, porque ele pode me dar uma leitura também para o match odds. Tá? Esse jogo, assim como o jogo do Benfica, ele pode continuar descambando em gols por conta da necessidade. Lembrando que fase de grupos da Champions é muita grana. Tá bom? Eu acho que é isso. Falamos então de Liga dos Campeões. Né? Estamos resolvidos com a Liga dos Campeões. Vamos falar então sobre o último jogo do dia, que é Sport contra a Chapecoense. O Sport vem sem perder em casa, acho que faz 8 partidas que o Sport não perde dentro de casa. A gente pode dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Sport. A gente vai ter aqui no radar os últimos 4 jogos. Empate, vitória, empate, vitória. E a Chapecoense, apesar de ser um bom visitante, né, a Chapecoense é a segunda melhor visitante da competição, não tem tantas vitórias assim. Se a gente pegar os últimos jogos da Chape fora de casa, uma derrota e 2 empates, empatou contra o Vasco e contra o Cruzeiro. Sejamos sinceros, empatar com o Vasco e com o Cruzeiro não é nada de ruim. Afinal de contas, a Chape esse ano dificilmente... Aliás, a Chape esse ano não vai subir, né? E Cruzeiro e Vasco provavelmente sim. Então, a Chape sim empatou contra times de muita força. Das últimas vezes que se enfrentaram, 2 vitórias para o Sport fora de casa. Quando se enfrentaram dentro na casa do Sport, 2 empates, 1-1 e 0-0. Tá? Então é bom a gente ter esse tipo de informação. A Chapecoense não perdeu nos últimos confrontos que fez contra o Sport lá na casa do Sport.
tá? Vamos utilizar então o nosso PDF de apoio e a gente está aqui com ele, aqui ó. O Sport dentro de casa então tem 7 vitórias em 12 jogos. Foi o primeiro a marcar dentro de casa em apenas 50% das vezes. Não é um número tão grande, tá? Sendo bem sincero. A Chapecoense venceu 4 fora de casa em 13 jogos, para você ver como é que é nivelado por baixo o desempenho das equipes fora de casa, né? O time venceu apenas 4 em 13 e é o segundo melhor visitante. Não dá para levar tanto a sério, né? Foi o primeiro a marcar também em poucas situações. Os dois times falham em marcar próximo de 35%, tá? E o Sport passa mais jogos sem sofrer gol. Isso é interessante. Ou seja, isso demonstra que defensivamente o Sport ele é mais qualificado. Quando a gente fala de ceder chances aos adversários, o time do Sport cede 1,23 por jogo de grande chance, mas tem tomado só 0,33 gols. O que explica isso? Qualidade ruim do adversário ofensivamente na Série B. O time da Chapecoense era para estar tomando ainda mais gols, afinal de contas ela cede 1,75 e toma 0,62. De novo, qualidade ruim do adversário. Ofensivamente, o Sport é mais criativo e marca mais gols também, mas poderia estar marcando ainda mais porque o time não é tão dentro da média assim, ofensivamente, né? E a Chapecoense é a mesma coisa. Tem 1,23 de grandes chances criadas, é menos do que o Sport, mas a média de aproveitamento é bem parecida. No primeiro tempo, o Sport não encanta e é muito parecido com o desempenho da Chape. Os dois times marcam 5 gols, os dois times vencem em torno de 25% e os dois times perdem ali em torno de 15, 20%. Ou seja, é muito parelho. Tá? É muito parelho. O segundo tempo, a gente vê um crescimento do time do Sport em gols marcados, em número de vitórias, nenhuma derrota e só sofreu um gol. A Chape aumenta o número de vitória, mantém o número de derrota, mas não consegue aumentar tanto assim o número de gols marcados. Mesmo assim, mesmo o Sport chamando um pouco mais atenção no segundo tempo, a Chape não é desprezível. E dá para ver isso nas estatísticas, obviamente. Tá? Gols marcados de cabeça. Os dois times também marcam a mesma quantidade e sofrem relativamente também a mesma quantidade. O Sport tem bastante gols feitos de fora da área e, por incrível que pareça, a Chapecoense tem tomado também bastante gol de fora da área. Tá? Não me parece ser um jogo para gols, inclusive vamos lembrar que os últimos 2 jogos foram, entre eles, na casa do Sport, foram empate. O Sport está invicto em casa, se eu não me engano, há 8 jogos, não é sempre com vitória, né? Vem de uma vitória dentro de casa, se eu não me engano, contra o CSA por 4-0, mas perdeu fora de casa, se eu não estou enganado, para a Tombense por 1-0, tá? Momentos dos gols, os dois times têm momentos fortes no finalzinho, depois dos 80 minutos. Pode ser uma situação interessante, tá? O time do Sport tem tomado gol dos 11 até os 30, até os 40, né? Com uma frequência acima da média, vamos dizer assim, tá? Gols marcados, os artilheiros da equipe, Matheus Henrique Bianchi para o lado da Chapecoense e o Luciano Silva Júnior para o lado do time do Sport, tá? Junto com o Kaique também, o Kaique, aquele Kaique que jogou no Flamengo e tudo mais. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Vamos voltar para cá. Os últimos jogos, só para eu dar uma conferida aqui para o lado do Sport. Os últimos jogos realmente foi uma derrota para Tombense, uma vitória contra o CSA e uma derrota para o Ituano. Fora de casa dá para ver que o Sport realmente tem muita dificuldade. A Chapecoense, de maneira geral, ela vem de forma invicta há 5 jogos, mas se a gente filtrar aqui fora de casa, o time não vence há 3 partidas. Tá bom? Então é um jogo que eu vou trazer aqui para o Match Odds, uma terça-feira à noite, sabendo da grande possibilidade de a gente ter mais um empate aqui, mas espero que tenha uma liquidez bacana para trabalhar. Obviamente a gente vai ter talvez uma liquidez menor, mas que dê para a gente trabalhar, né? Não venho com uma expectativa de trabalhar gols, não trabalho gols aqui na Série B, quase nunca, mas talvez o Match Odds a gente tenha algum tipo de situação, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de me acompanhar lá no Telegram. Deixo aqui para vocês também, lá naquele comentário fixado, o sorteio da Betfair para você participar. Que se você quer ter acesso a esse PDF de apoio, você pode também utilizar o vídeo que está aí fixado para você aprender. O bônus da Betfair também está aí, então tá tudo aí. Tá bom? Uma excelente terça-feira de trabalho para ti. Não inventa moda, é sempre bom lembrar.
né? Faz o simples e a gente se vê amanhã. É sempre um prazerzaço.